Oi, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cólica no recém-nascido e no lactente. Acontece em torno aí de 20% dos casos e a característica é um choro inconsolável por um período igual ou superior a 3 horas consecutivas, que acontece pelo menos 3 vezes na semana por mais de 3 semanas. Então, essa é a característica da cólica que a gente tem no recém-nascido e no lactente. Ainda não se sabe a causa, né, da cólica. A gente acredita, né, cientificamente, que é por uma imaturidade aí do sistema digestivo ainda da criança. E por esse motivo, né, por ter essa característica da imaturidade, nós temos, né, algumas medicações que a gente pode aí oferecer para a criança na intenção de minimizar a dor da cólica, né, ou então o tempo da cólica. Eu quero trazer hoje para vocês, separei até um kit que foi com relação à minha experiência, né, os meus dois filhos, né, o meu casal de gêmeos, eles têm muita cólica. Parece que essa semana começou a melhorar um pouco, né, pelo menos a intensidade e a frequência. Só que eu fiz de tudo para melhorar. E quero já deixar de antemão dizer que não tem nada que a gente consiga tirar a cólica. Existem algumas medicações, algumas coisas que amenizam por um instante, por alguns minutos, mas parar a cólica não tem. Então vamos começar pelo que é cientificamente comprovado, que é categoria A, né, para tratamento de cólica, ou seja, que não faz mal para a criança, né, que realmente funciona, que é o Colides, né, antigamente chamado de Coliquides. Esse Colides, ele é composto por um prebiótico e ele ajuda na construção ali da flora bacteriana, e isso faz com que a gente melhore as cólicas da criança. Não é uma medicação que a gente usa para tirar a cólica, então não é na hora da cólica. Ele é prescrito já desde o nascimento e a gente utiliza aí por até 2, 3 meses de idade da criança, que é o tempo mais ou menos, né, a média que dura a maioria das cólicas nas crianças. E ele tem que ser tomado todos os dias. Então não adianta dar só na hora da cólica, né? Tem que ser todos os dias, 5 gotinhas uma vez ao dia, tá? Então esse é o que é comprovado aí, né, pela medicina, que realmente pode interferir, mas é a longo prazo. Desde o segundo ou terceiro dia, né, do nascimento dos gêmeos, até agora a gente não viu diferença nenhuma. Os próximos que eu vou falar são medicações que a gente usa para dor aguda, né, da cólica da criança. Começando então pelos homeopáticos, vamos fazer uma seleção. O primeiro deles, Funchicória, que é uma medicação bem antiga, é um pozinho. Esse daqui é um pó, porque a gente tem os manipulados também. Esse pozinho a gente pode pegar um pouquinho, né? Tem a dosagem que pode ser dada, a gente pega um pouquinho, passa na gengiva da criança. Pozinho que a gente passa na gengiva da criança. Ou então, crianças que usam chupeta, né? A gente pode molhar a chupeta e dar para a criança chupar a chupeta. Ajuda aí na questão dos gases, na questão de dor abdominal também. Também muito conhecido e usado para erupção dentária, né? Quando a criança começa a nascer os dentinhos, ele é muito usado também. O outro manipulado que nós temos aqui, uma solução contra gases, né? Então, qualquer forma de manipulação, se você for pedir, você entra, pede, eu quero uma medicação, solução antigases. Nessa solução antigases, geralmente é a base de funchicória, né? Funcho, erva doce, às vezes tem, e camomila, tá? Medicação. Essa medicação ela pode ser usada aí até em torno de 5 vezes ao dia antes das mamadas. Ajuda bastante na eliminação de gases e para rotar também ajuda bastante. Então, assim, ele não tira completamente, mas alivia, é o que aliviou para os meus gêmeos, né? E junto com funchicória também, que eles adoram, que é bem docinho.
Outro manipulado, que ele é bem parecido com o colic calm, que eu já vou mostrar daqui a pouco, também à base de camomila, de funchicória, que a gente pode dar. E o último dos homeopáticos é essa medicação aqui. Colic calm é uma medicação que a gente antigamente era importado, né? A gente não via com tanta frequência aqui no Brasil, agora tem. Ele custa em torno de uns 100 reais, tem farmácias que 180 reais. Para muita gente resolve. Para os meus gêmeos foi péssimo, né? Eu fiquei traumatizada, na verdade, porque ele tem o carvão, tem carvão na composição. Então, na hora que você coloca e dá, né, para criança, fica um pozinho, parece um pozinho preto. E o Benjamin, ele engasgava toda vez que eu dava, né, de perder o fôlego. Então, foi meio traumatizante. Para mim, não resolve. Mas é uma opção, muita mãe gosta, né? Ele é um pouquinho salgado o preço, mas resolve para bastante criança aí que eu já ouvi falar. Para as minhas não deram certo. Outras medicações que a gente usa aí são medicações mesmo, né? Que é o paracetamol, né? O Tilenol, Tilemax, enfim, vários nomes que a gente tem. E a dipirona. A dipirona, na verdade, ela não é muito indicada para crianças abaixo de 3 meses de idade, né? Pode dar uma reação aí no organismo. Então, o que a gente usa mais mesmo é o Tilenol, nome genérico, paracetamol, né? Uma gotinha por quilo de peso, para ajudar a amenizar a dor. Também não resolve muito, resolve bem momentaneamente. Por último, a gente tem algumas coisas que a gente fazem que são mais manuais, né, do que químico, para aliviar a cólica, que alivia momentaneamente também. O primeiro delas é a Xantala, né? A Xantala a gente faz com óleo de amêndoas ou qualquer óleo de cozinha que tiver em casa, azeite, né? Qualquer olhinho para ajudar a movimentar. Vou fazer um vídeo à parte de Xantala, vou ver se eu consigo gravar um vídeo fazendo a Xantala em um dos meus gêmeos para mostrar aqui. Que é uma massagem específica que a gente faz aí para relaxamento das crianças e ajuda, principalmente na região abdominal, conforme a gente faz a massagem, a aliviar a cólica e ajuda até a eliminar gases e às vezes as fezes, tá? E por último, a gente tem eu trouxe esse ursinho, que é um ursinho, né, ó. É uma bolsinha térmica, aqui dentro ele é uma capa, esse ursinho. Dentro tem uma bolsinha que tem várias ervas aqui dentro. A gente consegue esquentar aí no micro-ondas, ela fica quentinha e você coloca na barriga deles. A compressa morna, né, pra gente fazer aí no bebê com cólica, ajuda muito também momentaneamente. Então, vocês viram que todo esse arsenal de coisas que eu trouxe, eu fiz, né? Eu testei nos meus filhos e realmente não tem como tirar a cólica. A gente ameniza muitas coisas aqui, ameniza a cólica por 5 minutos, 10 minutos, né? Até realmente passar aquele período que eu falei aí no começo, que dura uma cólica de 3, né, a 5 horas aí, da criança chorando inconsolavelmente. Ele ameniza bastante, ajuda. É muito trabalhoso, né, fazer tudo isso aqui. Chegou um momento, né, que durante uma noite eu tive que fazer tudo isso aqui para ajudar. Outra coisa que pode ajudar também é um banho morno, né, que seria substituindo uma bolsa térmica, por exemplo, uma compressa morna. O banho morno, o banho de ofurô, ele é muito interessante para fazer e ajuda bastante aí a relaxar momentaneamente também para a cólica. Então, assim, não tem muitas coisas que se fazer, né? Antigamente, eu falo antigamente que é pré-gestação, pré-ser mãe. Eu orientava as minhas mamães, né, a dar Tilenol, principalmente, né, o paracetamol, porque ajudava aí na questão da dor mesmo. A solução que a gente usa de simeticona, ela na verdade ela é contraindicada, categoria D, né, na nossa indicação aí de tratamento na medicina. Então, quer dizer, ele não é o ideal para se oferecer para a criança, né? A gente não deveria oferecer. Ele ajuda a eliminar os gases, mas na verdade a dor de cólica não tira, né? Seria a mesma coisa da funchicória. A funchicória ela ajuda bastante na questão da eliminação de gases, né? Do arrotar, do soltar pum.
Agora, tirar a dor mesmo não tira. É a mesma coisa simeticona e ainda por cima ela é contraindicada para tratamento aí para uso em crianças, categoria D, lembrando. Lembrando que o Colírio é categoria A, né, que foi o primeiro que eu mostrei. Então ele seria o ideal, mas não resolve momentaneamente. Eu tenho visto que o quê? Os meus filhos eles são prematuros. Então o tempo de cólica ele vai ser maior, provavelmente maior, mas eu já tenho notado que tem diminuído, provavelmente aí pelo uso do prebiótico que é o Colídeos, né, que a gente está usando, que eu falei que é categoria A, o mais importante hoje em dia no tratamento da cólica. Antigamente a gente usava bastante simeticona mesmo, né, até chá, né, chá de camomila, chá de hortelã, só que a gente sabe que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso dessas substâncias, muito menos desse arsenal aqui, não tem nada comprovado cientificamente que faça algum efeito, né? São coisas para amenizar que a gente usa. Lembrando que sempre quando for entrar com algum tratamento, o ideal é você consultar o seu pediatra, tirar a dúvida com o seu pediatra, tudo deve ser prescrito por um médico, nada comprado, né, por conta ou oferecido por sua conta, que a gente pode ter crianças que têm algumas reações e que às vezes você não vai saber lidar com o que vai acontecer. Então, para os meus filhos, né, o que foi muito importante e que eu acho que para toda criança é importante, o uso do Colídeos, mais uma vez eu vou mostrar aqui, esse é muito importante. Se você tem um bebezinho e não usa ou nunca ouviu falar, conversa com o seu pediatra, né, para ele te orientar. Ele é muito importante aí para ajudar na reconstituição, mas não vai tirar a cólica. E deixar o recado de que realmente a minha orientação como pediatra, depois dessa experiência com os meus filhos, vai ser quando a mãe vier me questionar com relação à cólica, né? O que eu faço, doutora? Não tem solução, né? Tem como amenizar, mas o sofrimento, tem como amenizar o sofrimento, mas a dor da cólica, ela vai com o tempo desaparecer, não tem como a gente tirar a cólica, né? Isso depende de cada criança. Então, cada criança vai ter o seu tempo de cólica, cada criança vai ter a sua intensidade de dor. Tem criança que tem criança que não tem. Foi o que eu falei. O dado é 20% dos recém-nascidos tem cólica. Eu vejo muito mais do que esse número, né, no dia a dia. Então, é esse recado que eu quero deixar, né? Não tem como a gente eliminar por completo a cólica. Ela vai passar, né? Tem o seu tempo de passar, mas tem como a gente amenizar com todas essas dicas, né? Quanto mais natural, quanto menos medicação usar, melhor, mas é mais trabalhoso. Então, a gente, como, né, o que eu mais uso, que resolveu o Colídeos, ele é fora, né, de questionamento, é o que é mais usado, pra gente tentar diminuir esse tempo de cólica, quer dizer, os meus prematuros talvez teriam o tempo de cólica aí por uns 3 meses, 4 meses, se for pensar, dependendo da idade gestacional que nasceram. E acredito que com o uso do Colídeos isso vai reduzir. Já tenho notado que reduziu. Terceira noite que o Benjamin, que é o que mais, né, um dos gêmeos meus que mais tinha cólica, ele tem a cólica, mas é menos intensa e menos frequente. Então eu vejo que tem diminuído isso daí. Outra coisa que é super importante é a Chantala, que é a massagem com óleo, que a gente vai fazer o videozinho aí explicando como que faz. E o uso da bolsa térmica com ervas, que ajuda a relaxar bastante também, tá? Essa daqui depois eu vou deixar o Insta da loja que eu comprei, que foi indicação também de uma amiga minha pediatra, Esther. Bem legal, bem cheirosinha e ajuda aí na questão momentânea da cólica, tá? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, a gente tá aqui, só deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão também pra gente no inbox.